Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer a gente sempre vir aqui na casa, né? E a gente selecionou esse tema hoje, mecanismos de evolução moral, porque é uma coisa que parece que a gente está precisando aí na nossa sociedade, né? A coisa está meio complicada, muito devagar, a gente poderia estar andando a passos mais largos, mas não estamos, né? Então a gente selecionou esse tema para dar uma pincelada nesse assunto. Na codificação, a gente aprende que começamos lá de baixo, do que Allan Kardec coloca como simples e ignorantes. Ou seja, a gente não tem conhecimento de nada, a gente tem que aprender tudo, nós estamos no estágio zero. E por uma série de mecanismos e processos, etc., etc., a gente vai chegar num ponto de destinação que ele usa a palavra perfeição. Então, nós temos que fazer esse trajeto, todos nós fazemos esse trajeto, né, de simples e ignorantes a perfeitos. E todos nós estamos no meio do caminho em algum ponto, né, em pontos diferentes, porque temos históricos espirituais diferentes. Para a gente sair, para a gente fazer essa transição enorme, né, enorme, de simples e ignorantes a perfeitos, ou ao estado de perfeição, Allan Kardec, para nos explicar isso, ele pede licença aos espíritos. Ele realmente faz um diálogo, ele dialoga, ele descreve isso no Obras Póstumas, né? Ele dialoga com os espíritos pedindo assim, olha, não seria mais fácil, em vez de falar espírito que não sabe nada, espírito que faz tudo, classificar em pequenos níveis evolutivos para que a gente consiga explicar o que é? E ele pede licença aos espíritos para criar uma classificação de 10 grupos de espíritos. E os espíritos respondem assim para ele, olha, se você quiser botar 10 categorias, 20, 30, os nomes que você quiser, contanto que o ensino seja exatamente o que é, nós estamos ok com isso. E aí ele realmente classifica, ele categoriza os espíritos em 10 grupos pelo seu nível de evolução moral. Então, os mais simples, os mais próximos da simplicidade e da ignorância, são chamados de impuros. E aí vai subindo, né? Eles vão lá, retrabalham e tal, melhoram um pouquinho, já passam para o segundo nível, que são os levianos, vão trabalhando, etc., 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 vão fazendo essa jornada monstruosa, né? Grande, aberta, até chegar aqui a espíritos puros e atingir a perfeição. E aí Allan Kardec fala assim, vamos categorizar isso de uma forma um pouquinho melhor. Então ele agrupa os 5 primeiros, por isso que eles estão em cor diferente, estão em vermelhos, ele agrupa esses 5 primeiros, ele fala que são espíritos de terceira ordem imperfeitos. Ele agrupa os 4 próximos e diz que são segunda ordem espíritos bons e espíritos puros não tem grupo, é um só. E aí ele fala assim, vamos explicar qual é a diferença entre eles. Porque no planeta Terra, a esmagadora maioria, quase em sua totalidade, nós somos espíritos de terceira ordem. Nós somos espíritos imperfeitos de terceira ordem. E qual a diferença entre imperfeitos e bons? E aí ele vai discorrer sobre isso, né? Espíritos imperfeitos são aqueles onde existe predominância do mal sobre o bem. Ou seja, a gente sempre pode escolher, né? Nós todos temos livre-arbítrio. Então, eu olho uma situação, né? Isso não necessariamente a nível consciente. Tá? Isso pode ser uma coisa que acontece a nível inconsciente. Eu olho para uma situação e falo, bom, eu posso agir desse jeito e desse jeito. E por causa da nossa condição moral, na maioria das vezes a gente vai pelo jeito que é a prática do mal, quando poderíamos estar praticando bem. Às vezes não existe uma intenção, uma estratégia que foi feita para aquilo, é simplesmente o hábito de fazer aquilo toda hora, né? Então, esses espíritos de terceira ordem são aqueles que primeiro se entregam à prática do mal e depois, né, quando não dá para fazer o mal, aí, bom, aí tem que fazer o bem, né? Mas é mais ou menos assim, é complicado a gente lidar com isso. Esses espíritos são fortemente influenciáveis pela matéria, ou seja, pelo plano material, não a matéria física, o plano material. As coisas que acontecem no plano material têm um impacto muito grande nesses espíritos. Uma maneira muito fácil da gente ver isso é propaganda, marketing, por exemplo. Você pega uma propaganda maciça na televisão, ou no rádio, ou na internet, ou seja lá como for, de algo que você não necessariamente precisa, daqui a pouco você comprou aquilo, né? E vai ficar jogado lá, porque você realmente não precisava. Então, a gente, de certa forma, entre aspas, a gente se entregou aquele marketing, aquela coisa, porque a influência que a gente sofre do plano material de adquirir coisas materiais ainda é muito grande. Então, nós não chegamos no ponto de, não vou comprar isso não. Muitos poucos de nós fazemos isso. E agora, talvez o pior de tudo, né? O orgulho acima da humildade.
Então, nós somos eminentemente orgulhosos, muito pouca humildade. Isso classifica, numa categorização geral, né, uma classificação geral, o que é um espírito imperfeito. Novamente, a grande maioria dos espíritos encarnados aqui no planeta Terra são de terceira ordem. Espíritos bons, a coisa já é um pouquinho diferente, aliás, é radicalmente diferente. A predominância não é mais do mal sobre o bem, é do bem sobre o mal. Então, são espíritos que, a princípio, vão fazer o bem. Já está automatizado, já é um hábito fazer o bem, ao contrário de nós. Eles têm sempre esse desejo de fazer o bem, nunca de fazer o mal, nunca de... Né, a gente estava ouvindo aqui na introdução a maledicência e tudo mais, jamais um espírito bom vai pensar em fazer maledicência, não, é uma coisa que não está no universo deles, não está no radar deles. Né? E, ao contrário dos imperfeitos, em vez do orgulho suplantar a humildade, ao contrário. São espíritos que a humildade vem em primeiro lugar. A humildade, para os espíritos de terceira ordem, é como esse trunfo. Eu costumo falar que é um trunfo, né? Quando eu não consigo fazer mais nada, não dá mais certo, Jesus, me ajuda. Você pega o Evangelho, onde que está escrito isso assim, olha, quando nada deu certo, seja humilde. É o contrário. Humildade não é um trunfo, agora eu vou dar minha cartada final, Jesus, me ajuda aqui. Não existe isso no Evangelho. Então, nós vamos pelo caminho literalmente errado, batendo de frente com a lei maior. E aí dá o quê? Dá sofrimento. Atrasa a nossa evolução moral. Então, essa evolução moral pela qual a gente vai ter que passar é essa transição daquele ponto lá, à esquerda da tela para a direita da tela. Essa coisa monstruosa é chamada de evolução moral. E para que isso aconteça, existe uma série de mecanismos, que alguns nos ajudam, outros nos atrapalham. Só que, o que é interessante todos os que nos ajudam, vêm lá de cima. Todos os que nos atrapalham, vêm aqui de dentro. Isso está muito bem definido na filosofia espírita. Né? E Emmanuel fala muito disso em palavras, em pedaços de vários livros. Então, a gente vai tentar explorar um pouquinho essa avenida. Então, quando a gente vai falar da evolução moral ou progresso moral, talvez o ponto de partida no Livro dos Espíritos seja a pergunta 115. Né? Na resposta a essa pergunta, os Espíritos nos dizem: fomos criados simples e ignorantes, como vimos agora, ou seja, sem conhecimento. Deus deu a cada um de nós uma missão com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Então, olha só, o que é progressivamente? Não é estalo de dedo. Não é dormir à meia-noite e acordar perfeito às 6 da manhã. Isso é estalo de dedo. Não existe isso. É um processo que exige algo que seja progressivo. Né? E segundo, como é que eu alcanço isso? O que me faz progredir? É o conhecimento da verdade. Isso está muito bem declarado aqui pelos Espíritos, está muito bem documentado por Allan Kardec na pergunta 115. Então, preciso trabalhar essas duas coisas e de forma a meu próprio favor, para que eu faça essa transição, sair lá do simples e ignorante, nós estamos no meio do caminho, em algum lugar, todos nós, e chegar lá na perfeição. Nós precisamos trabalhar com esses dois elementos, progressivamente e conhecimento da verdade. Então, para que eu possa sair aqui do simples e ignorante e chegar à perfeição, eu preciso conhecer a verdade. É só pelo conhecimento da verdade que eu vou chegar lá, como diz o Espírito. Então, vamos começar a analisar um pouquinho como é que funciona esse processo. Essa progressão nossa, ela tem duas vertentes. A gente tem progressão moral e progressão intelectual. E essas duas coisas têm que acontecer lá na frente, quando a gente for chegar perto da perfeição, elas vão ter acontecido, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Tem hora que a gente vem aqui e encarna só para fazer progresso intelectual, porque aquela encarnação, o propósito é esse, ou as próximas 3 encarnações. Vai ter alguma hora que eu não vou fazer muito progresso intelectual, porque agora eu preciso elevar um pouquinho o progresso moral, e aí vai. Então, e vai existir uma série de encarnações pelas quais a gente vai passar, aonde não necessariamente é sempre um pouquinho moral, um pouquinho intelectual. Não é assim, não existe essa determinação, essa pré-determinação, e também não é igual para todo mundo. Cada um vai fazer a sua transição do seu jeito. Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos, 780, então ele pergunta como que o progresso intelectual conduz ao moral, porque na 780, essa é a A, na 780, ele pergunta como é que esses dois progressos se superpõem, né? se
trabalham juntos? E a resposta é, você precisa progredir intelectualmente antes, para depois moralmente. Então, ele faz essa pergunta. Então, olha só a lucidez da resposta. Tornando compreensíveis o bem e o mal. Isso é uma coisa intelectual. Eu entendi o que é o bem, eu entendi o que é o mal, não faz sentido para mim escolher o mal. Isso é uma coisa que eu preciso ter um pouco de progresso intelectual para melhorar a minha moral. É isso que eles estão dizendo aqui. Né? Então, tornando compreensíveis o bem e o mal, o homem pode então escolher, e escolher sempre o que está certo. Né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade pelos atos. Então, entrou mais uma variável, mais um parâmetro. Está complicando. Livre-arbítrio. Então, se eu estou nesse caminho, né, de progresso, e uma certa hora eu digo assim, eu emburro, como a gente fala na gíria, emburro. Né? Não quero progredir. Não vou progredir. Não há nenhuma pessoa amada nesse mundo, ninguém que nos ama profundamente, que possa fazer isso acontecer, porque eu emburrei. Não vou. Só quando eu desemburrar é que eu vou. Então, é só o livre-arbítrio que vai me deixar entrar nesse processo. As horas que eu não quiser, eu vou emburrar, até eu desemburrar. Aí continua um pouquinho mais. E assim vai. Então, você vê, esse tipo de parada, essas paradas, esses emburramentos que a gente tem, são coisas que vêm de dentro, não são criadas lá em cima. Não são mecanismos que são impostos em cima de nós. Nós impomos esse mecanismo em cima da gente. Então, para a gente fazer essa evolução moral, nós temos que passar por esse processo. Nós já vimos que não é estalo de dedo. É um processo, não é algo pontual. O que é um processo? Olha, a definição de processo é uma definição genérica, não é uma definição espírita. É o que significa a palavra processo. Então, é um consenso geral de que essa seria uma boa definição de processo. Fenômeno natural marcado por alterações graduais que levam a um resultado particular. Para mim, parece uma boa definição de processo. É isso que é um processo. Né? Então, o que é um processo moral, por exemplo? Algo que eu estou tentando moral. O resultado é progresso moral. Se eu estou falando de processo moral, o resultado esperado é progresso moral. Então, tem 3 coisas nessa definição que a gente tem que olhar. Né? Em primeiro lugar, alteração. Se não tiver alteração, não tem progresso, não tem processo. Fica estagnado. Só vai ter progresso, né, quando houver uma alteração. Então, a alteração é necessária. Essa transformação, como a gente diz, né, para nós é o quê? A transformação moral. Enquanto a transformação moral não acontecer, por menor que seja, o processo está estagnado. Eu não vou para frente. Né? Outra coisa, resultado. Qual que é o nosso resultado nisso daí? É a perfeição moral. É lá que eu quero chegar. Então, eu vou ter que fazer transformação sucessivas, uma série delas, para chegar nessa perfeição. Mas tem uma outra palavra ali que é a ser considerada, gradual. O que é gradual? Que depende do tempo. Não é? Gradual não tem um tempo envolvido? Velocidade, tempo, qualquer coisa nesse sentido. Quanto tempo leva, qual a velocidade que eu vou, é a velocidade que eu defini. Esse é o livre-arbítrio. Novamente, se eu emburrecer, demora mais. Se eu concordar, se eu tiver em maior concordância com a lei maior, a coisa vai mais rápida e mais direta. Então, eu, com o meu livre-arbítrio, tenho uma participação fundamental na velocidade com que isso acontece. Se a gente está estagnado, eu posso estagnar, por exemplo, 35 encarnações. E eu vou passar as 35 encarnações reclamando que eu não estou conseguindo andar para frente. Mas, na verdade, a escolha é só minha. Existe uma trava que eu impus, ela não vem de cima. Existem alguns mecanismos, são vários, a gente vai falar de 3, alguns mecanismos que são parte desse processo, que nos ajudam nessa evolução moral, que tem influência, nos ajudam não, que tem influência nessa evolução moral. Primeiro, reencarnação. Por quê? Porque eu tenho um tempo de vida útil encarnado que está definido, né, pelo fluido vital. Quando aquilo acaba, se eu não conseguir terminar, eu tenho que voltar. Se eu não conseguir terminar de novo, eu tenho que voltar. E assim vai, é um progresso. Né? Como a gente trabalha, por exemplo, há 30 anos, fazendo algum tipo de trabalho numa companhia, por exemplo, o que acontece? Chega às 6 horas da tarde e para. No dia seguinte continua, para. No dia seguinte continua e assim vai. Assim também, vigília e sono. Tem uma hora que para o corpo,
deixa ele se refazer, continua. É um processo natural, não é nada absurdo. Aqui é a mesma coisa. A reencarnação vai nos permitir trabalhar com essa evolução. Não dá para eu sair de simples e ignorante, chegar na perfeição em uma vida. Por isso que eu preciso de várias. Então, a encarnação é um dos mecanismos que me deixa crescer. Sem ela, eu não conseguiria crescer. Segundo, livre-arbítrio. Porque quando eu disser, essa vida eu vou, mas eu não vou melhorar em nada, ninguém pode fazer nada. Sou eu comigo mesmo. Terceiro, a dor. A dor é um mecanismo de evolução moral. Aí você fala assim, como? Olha só, se a gente quebrar um braço, digamos que eu quebrei um braço, o que acontece? Dói para burro. Se não doesse, o que ia acontecer? Eu ia continuar, ir lá, e daqui a pouco já não tem o braço, cai a cartilagem, cai os dedos. Ia ser um desastre. Então, a dor, ela funciona como uma bandeira vermelha, um alerta. Fala, opa, peraí, dá uma olhada aqui, porque você está com um problema aqui. Então, é um sinal de alerta. Toda dor em medicina é um sinal de alerta, nada mais do que isso. A dor não é o problema. A dor é consequência de alguma coisa, é um sinal de alerta, como o óleo no carro. A luzinha acende por quê? O carro continua andando, por que a luzinha acendeu? Mas é um alerta, alguma coisa vai acontecer se você não tomar uma certa providência. Então, esses são mecanismos que nos ajudam nessa evolução moral. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, explorar um pouquinho isso daí. Primeiro, reencarnação. Cada reencarnação é um ciclo de depuração. Como a gente falou, a gente vem aqui, tem uma vida encarnada aí de tantos anos. Ao final dessa vida, nós deveríamos ter melhorado em alguma coisa, desde o início dessa vida. Aí vamos para o mundo espiritual, planejamos uma nova vida e assim vai. Então, a cada vida encarnada, nós deveríamos avançar um pouquinho, que seja, em progresso moral. Não necessariamente isso acontece, mas esse mecanismo chamado reencarnação nos permite fazer isso. Eu posso não usar os mecanismos de forma correta. Por exemplo, eu tenho um microfone aqui para falar, mas eu posso chegar lá e começar a falar. Isso não quer dizer que o microfone não esteja funcionando. Eu tenho um mecanismo aqui, mas eu posso usá-lo de forma incorreta. Eu posso virar para cá, para o lado, e vocês não me ouvem mais. O mecanismo continua funcionando, eu que não estou sabendo utilizar. Então, eu posso utilizar a minha encarnação como realmente um ciclo de depuração, ou posso não fazer absolutamente nada de produtivo com ela. Segundo, toda vez que a gente costuma falar muito de doença terminal, doenças degenerativas, são coisas que a gente ainda tem uma certa dificuldade de lidar com isso. A grande maioria de nós, principalmente fora da casa espírita, é muito mais difícil o entendimento dessa passagem fora daqui, mas ainda para muitos de nós é uma coisa meio nebulosa. Então, olha só, a gente fala assim, nós aprender uma coisa, decorar é outra. Então, nós aprendemos que muito das nossas doenças degenerativas tem a ver, muitos não, todas as doenças degenerativas têm a ver com o estado da alma. E aí a gente aprendeu tanto que decorou. Quando se decora, o que acontece? Não pensa mais. Então, nós estamos com isso decorado, a gente repete que nem papagaio. Mas o que significa exatamente isso? O que significa, por exemplo, eu ter uma doença terminal? Olha só, alguma hora eu estou fazendo alguma coisa na encarnação que eu não estou aproveitando bem. Então, eu entro num estado de doença. Digamos, há 50 encarnações atrás. Eu estava sendo, por exemplo, muito orgulhoso, muito intolerante, não interessa o que é, entrei num estado de doença. E esse estado de doença ele vai se propagando através das encarnações até eu sair dele, até eu desfazer a causa daquilo. Quando eu for sair disso, depois de 50 encarnações que eu já não aguento mais, eu falo, não aguento mais, eu quero acabar com isso. Eu decido acabar com isso, o meu canal de saída é exatamente o meu canal de entrada. Se a entrada foi, por exemplo, um câncer de fígado, a saída vai ser um câncer de fígado, porque o canal de entrada e de saída é o mesmo, é a mesma energia, que está entrando por um lado e está saindo por outro. Então, quando a gente lida ou tem que lidar com essas doenças degenerativas, principalmente em relação a outras pessoas, não a nós mesmos, a gente fala assim, fulano está com aquela doença degenerativa, olha, não é uma boa pessoa, de jeito nenhum, jamais pense isso. Aquilo pode ser a saída dele, não a entrada. E a gente pode estar gritantemente, radicalmente errado nesse julgamento. Então, a porta de entrada e a porta de saída vão gerar o mesmo tipo de
desequilíbrio, porque a energia com que você está trabalhando é a mesma. Encarnação. Nós só somos do tamanho que nós nos permitimos ser. Nessa encarnação, eu só vou fazer isso. Ou nem vou fazer nada. Pronto, acabou. Ninguém pode fazer absolutamente nada por mim. Eu só vou crescer nessa encarnação o quanto eu me permitir. Não existe limite divino dizendo, olha, nessa encarnação aqui nós combinamos em 1% só. Não tem isso. É quanto eu quiser. Se eu não quiser, é 0. Se eu quiser 10%, é 10%. Se eu quiser 22,79%, é 22,79%. Sou só eu comigo mesmo. Mas o problema é que a gente se impõe um limite. Nós nos impomos um limite de crescer. Então, eu vou continuar fazendo isso nessa vida, porque eu gosto da beça, na outra eu já fazia, estou habituado e vou continuar. E aí nós, volta lá no emburrecermos, entre aspas, a gente trava todo o processo. O mecanismo existe para me ajudar, mas eu não estou fazendo bom uso dele. Eu tenho a opção de não fazer bom uso desse mecanismo, e muitas vezes a gente faz isso. Isso sobre reencarnação, sobre livre-arbítrio. Novamente, livre-arbítrio define quanto vai ser rápido esse processo, essa transição de simples e ignorantes para perfeitos. Vai ser rápido, vai ser muito lento, eu vou parar muitas vezes, é o livre-arbítrio. Então, ele define esse tempo que nós arbitrariamente colocamos, não vem de cima isso. Sou eu que defino. Né? Quando você pega o carro, por exemplo, né, se não tiver um limite de velocidade, você vai lá na velocidade que você consegue, que você acha que está boa. E muita gente, você bota o sujeito numa pista de Fórmula 1. Alguns vão a 100 milhas por hora, porque ali é o limite, mais que isso eu estou com medo. Outros vão a 60 e outros vão a 250. Depende de cada um. Não é a pista ou o circuito de Fórmula 1 né, que impõe a velocidade. É o quanto cada um consegue colocar ali. Então, essa depuração da alma, esse tempo, essa velocidade com que eu vou, é a velocidade com que eu acho que eu consigo. E é livre-arbítrio. Inclusive velocidade zero. Ou seja, eu estou perdendo a encarnação. Terceiro ponto, a dor. O que significa a dor? Né? A dor do braço lá que quebra. Por que existe sinal de alerta? Porque alguma coisa foi feita errado. Eu forcei demais o braço, eu, sei lá, carreguei muito peso, aí quebrou o braço e vem o sinal de alerta que é a dor. A dor moral tem exatamente o mesmo significado. Ela vem quando a gente pratica os vícios. Qualquer prática viciosa, quando ela se estabelece e vai acontecendo progressivamente, quer dizer, eu não paro nunca com aquilo, vem a dor. De alguma forma essa dor vai chegar e eu vou ter que lidar com ela. Então a dor é um dos maiores mecanismos a nosso favor, né, para que eu melhore. Porque, olha, você foi para o errado. Opa, peraí, vamos tentar de novo, vamos melhorar. O mecanismo está lá. Agora, eu posso ignorar o mecanismo. Essa dor é um negócio muito complicado da gente lidar. Essas dores morais pelas quais a gente passa, porque tem que ter aceitação. O sinal de alerta tem que significar primeiro para nós uma aceitação. Puxa, eu fiz alguma coisa errada, vou ter que trabalhar com isso, investigar o que é, vou ter que aprender, seja lá como eu vou lidar com isso, mas tem que ter aceitação antes. A aceitação pressupõe humildade. Né? E é com isso que a gente vai ter que lidar quando a dor vem. Então, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o propósito das encarnações, a resposta tem duas partes, a gente só lê a primeira, que é essa. Né? Então, Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. A gente está cansado de ouvir isso. Né? Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Isso aí já decoramos também. A gente já não entende, a gente já decorou. Mas tem a segunda parte dessa resposta. A segunda parte é a encarnação. Também tem um outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Ou seja, ela tem o objetivo de colocar o espírito em condições de aguentar a dor. Porque se eu combinar com Deus, olha, eu só quero mais uma encarnação. Tudo que eu fiz de errado no passado, eu quero sofrer na próxima. Eu não vou aguentar a dor. Tem que ser em pedacinho, tem que ser a prestação. Cada prestação é chamada de encarnação. Porque se não fosse assim, eu não ia aguentar. A gente só sofre a dor que a gente consegue suportar. Então, parte do propósito da encarnação é financiar a nossa dor. Literalmente. Ele está financiando a nossa dor. E a gente fica bravo com ele.
Lei com juros. A gente fica bravo. Está financiando para ser aos pouquinhos, para ser mais leve, né? E a gente está bravo. Olha só que falta de pensamento nosso, né? Que coisa horrível que a gente está fazendo. Conosco mesmo. Então, a própria encarnação é um mecanismo de aliviar a dor, porque a dor não está no corpo físico, a origem, ela está no perispírito. É o histórico espiritual que nós temos fazendo coisas erradas que vão se descarregar em algum lugar. Esse algum lugar é o corpo físico. Então, essa descarga vai acontecer aos pouquinhos. Para que essa descarga aconteça aos pouquinhos, eu preciso de um monte de corpos físicos. Cada um significando uma prestação ou uma encarnação. Não dá para eu pegar tudo que já foi feito errado e jogar num corpo físico só. Não consigo. Eu vou precisar de vários corpos físicos, porque eu tenho que descarregar todo esse passado espiritual na matéria, na carne. Então, olha só como as coisas estão começando a ficar nebulosas, porque tinha encarnação uma coisa, a dor é outra, mas não é bem assim, não. Eles estão ali, ó, juntinhos, estão caminhando juntinhos. E nós temos que, né, quando a gente lê o nosso livro de filosofia, nosso livro dos Espíritos, a gente tem que compreender isso. E viver essa filosofia de vida de uma forma produtiva, a nosso próprio favor. Então o espírita é masoquista? Todo mundo é masoquista, se você pensar, né? A diferença é que o espírito tem responsabilidade, porque ele sabe. Então, olha só, quando o leão pega a gazela e come a gazela e mata a gazela, ele não tem o sentido de responsabilidade que você tem se você matar alguém. Certo? Porque o nível de conhecimento é diferente. Não é que nós somos masoquistas, nós espíritas, todo mundo é. Só que nós sabemos mais. Então, nós somos um homem matando o outro. Quem não sabe ainda, quem não entende isso, é um leão comendo uma gazela. Está cheio de leão. Está cheio de leão. Mas com certeza. Então a dor, né, ela vem pela prática viciosa, como a gente viu. Né? A gente vai errando e não vai se dando conta, ou não vai tendo interesse em corrigir, em refazer, passar pelo processo. Né? E a gente vai piorando. Sabemos, pelo livro dos Espíritos também, no Centro Espírita estamos cansados de ouvir isso, que orgulho e egoísmo é a base de todas as dores, de todos os vícios. E essa dor, ela vai ter, esse orgulho, egoísmo, essa dor, ela vai ter desdobramentos. Né? Não é só o orgulho e o egoísmo, se eu acabar com isso, acaba tudo. Não, ela tem desdobramentos, ela vai indo. Imagina, por exemplo, se você quebra o braço e demora muito a ir no médico. Você sabe que tem que ir. Você fala, mas eu não quero, né? Não quero no médico. O dia que você vai, ele vai lá e ajeita, mas não fica direitinho a coisa. Fica capenga. Dali para frente você vai ter um monte de problemas. De posição para dormir, de mexer o braço, de carregar peso. Vai ter consequências que não vão ser muito interessantes. Né? Por quê? Porque eu sabia o tempo inteiro que eu tinha que ir lá engessar o braço e emburreci e não fui. Né? A gente emburrece toda hora. Todos nós. Né? Então, para a gente falar de orgulho e egoísmo, né, eu uso muito isso daqui, para mim. Né? Isso é para mim. Será que dá para eu medir o meu egoísmo? Numa escala de 0 a 100. Será que eu estou no 2, que eu estou no 99? Né? Será que dá para a gente medir? Porque, olha só, se eu te disser assim, de 0 a 100, 100% eu sou totalmente egoísta, 0% eu não sou nada egoísta. Se eu descobrir que meu número é 98, é extremamente preocupante. Se eu descobrir que meu número é 10, né? Não estou tão ruim assim. Será que dá para a gente classificar o nosso egoísmo numericamente? Indiretamente dá. Indiretamente dá. A gente vive num planeta que é menos que um grão de areia nesse universo. Nós temos, na nossa galáxia, né, a Via Láctea, 200 bilhões de sóis em 200 bilhões de sistemas. Olha só, 200 bilhões, né?
Então, olha o tamanho desse negócio. O nosso sistema solar, junto com outros sistemas solares, giram em torno de uma galáxia, várias galáxias giram em torno de uma constelação, várias constelações em torno de um cluster, que a gente chama, né, um aglomeramento, vários aglomeramentos em torno de um aglomerado local, e acabou o vocabulário. Não acabou o universo, mas acabou o vocabulário. Mas não consegue, não tem mais palavra. Aí você pensa, vê o tamanho desse negócio, aí a gente fala assim, que importância tem o carro que o vizinho tem? Perdeu a importância, não é? Que importância tem se a vizinha vai na festa com o mesmo vestido que eu vou? Ficou um negócio que não diluiu. Não tem mais importância. Então, se eu estou incomodado com o carro do vizinho, o meu universo é muito pequeno. O meu universo provavelmente sou eu, 3 casas para cá e 3 casas para cá. É muito pequeno. E o meu nível de egoísmo é 100% ou muito próximo, 99,99%, se eu me incomodo com essas coisas. Porque quando eu entender que o Deus da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é esse dos conglomerados locais, essa coisa que a gente não consegue nem imaginar, aí sim, eu sou um grãozinho de areia. E aí o meu egoísmo é quanto? Está lá embaixo. Então a gente começa a se analisar pelas coisas que nós mesmos vivemos na nossa sociedade. Isso não é muito difícil. Não é muito difícil. Olha, toda hora eu me incomodo com isso. E o que é isso? O cara tem a mesma roupa que eu. Gente, isso está fora do universo espírita. A gente não deveria pensar assim, tá? Então, o tamanho do nosso egoísmo a gente mede com essas pequenas coisinhas que a gente passa no nosso dia a dia, na vida social, na vida profissional, na vida familiar, e assim vai. Tá? São as pequenas coisinhas. Orgulho. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, orgulho, a gente começa a trazer, começa lá atrás, né? Vai trazendo a vida após vida, encarnação após encarnação e tal, e nunca trabalha, e sempre aumenta, e não está interessado, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E ele fala o seguinte, chega uma hora que esse orgulho vai gerar uma dessas 4 seguintes coisas, e são palavras dele, não são minhas, tá? Primeiro, depressão nervosa. Uma hora a pessoa, não me aguento mais, chega, não me aguento mais. Cai em depressão. Segundo, desequilíbrio emotivo. Terceiro, ulceração. Olha só, está ficando físico. Está ficando feio e físico. Ulceração. Quarto, disfunção celular. O que é disfunção celular? Doença degenerativa. Câncer é uma delas. Doença degenerativa. Então vai chegar uma hora que detona o corpo. Daquela encarnação, na hora que isso acontece, não aguento mais. O corpo não aguenta. O corpo se autodestrói. Né? A alma destrói o corpo, por assim dizer. E aí? Claro. Pode. Então, esse orgulho, ele começa a ter um peso muito grande. Porque é ele que vai começar a trazer a dor. Lembra que a dor vem de 2 causas principais, orgulho e egoísmo. O egoísmo vem porque toda hora, o egoísmo causa dor moral, que é toda hora eu estou incomodado, porque ele tem o mesmo sapato que eu, ela tem o mesmo carro que eu, o laptop dele é melhor que o meu. Né? E o egoísmo, o orgulho traz esse tipo de dor. A dor que eu vou sentir dentro aqui. Né? O meu próprio perispírito vai destruir o meu corpo físico. E aí a gente começa a entender por que a ciência levou muito tempo, mas ela aceita isso hoje, que começou dentro da homeopatia, há muitos anos atrás. Quais são as situações, por exemplo, que invariavelmente a pessoa cai num câncer? São ódio e mágoa não resolvidos. Todas as pessoas que têm algum tipo de ódio e mágoa não resolvidos acabam nisso. Todas as pessoas que têm algum tipo de inveja não resolvida caem em problemas renais. Todas as pessoas que, invariavelmente, têm orgulho que não está resolvido, né, exacerbado que não está resolvido, caem na artrite. E assim vai. A lista vai embora. Esses são 3 deles. Isso é para a gente pensar, não dá para a gente falar tudo isso, né, aqui. Mas é para a gente começar a entender por que o corpo fica tão adoecido. Então, cada uma dessas coisas aqui vai me trazer algum tipo de enfermidade. Algumas mais complicadas, algumas menos, depende também do nível onde isso está, né?
Mas tudo vem do adoecimento moral. Tudo vem de lá de dentro. São coisas que significam que eu não estou usando os mecanismos corretamente. Então, essas doenças degenerativas que a gente viu, todas elas no corpo físico, na hora que elas estão acontecendo, duas coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo para que elas se manifestem, ao mesmo tempo. Uma delas é, eu tenho que ter um fator que a gente chama de predisponente, ou seja, o meu corpo físico, o meu DNA, é de tal forma que eu tenho aquela predisposição. Se eu não tiver aquela predisposição, eu não vou ter a doença degenerativa. Mas o fato de eu ter a predisposição não significa que ela necessariamente vai acontecer. Eu preciso de um segundo fator, junto com aquele que é chamado fator desencadeante. E quem são os fatores desencadeantes? Todos os nossos vícios. Isso é uma regra? Isso daqui é como as coisas acontecem no corpo físico. Toda enfermidade degenerativa precisa que essas duas coisas aconteçam, todas elas. Eu tive um primo com 1 ano e 8 meses e morreu de tumor de Wilson. Ele é raro em 100 mil pessoas. Por que numa criança ninguém conhecia? A criança é um espírito imortal, que está numa encarnação, que naquela encarnação precisou só daquele tempo. É um espírito. A gente tem que entender que a gente está transcendendo vidas, né? Pode ter sido a porta de saída. Pode ter sido a saída. Precisou sair, só precisou daquele tempinho, já foi suficiente. Pronto, saí. Não precisa mais, não precisa ficar mais. Tá? Então, se a gente pensar qual a nossa cota de responsabilidade, nos fatores desencadeantes, quanto que eu sou responsável pelos meus vícios? De 0 a 100%? 100%. Ninguém é responsável pelos meus vícios. Tá. E nos predisponentes? Quanto que eu tenho responsabilidade dos meus fatores genéticos? 100%. Por que eu tenho a genética que eu tenho? Por causa do meu histórico espiritual. Quanto que eu sou responsável por isso? 100%. Não é a culpa da mãe e do pai. 100%. Então, sou responsável 100% aqui, sou responsável 100% lá. Qual é o resultado? 100%. Não é o vizinho que tem a roupa igual a minha. Não é só vício de fumar, são vícios morais. Né? Vícios morais, vício da alma. Vício da alma. Né? Vícios morais que a gente está falando. Então, os vícios morais desencadeiam o processo. Sou responsável 100%. A genética que eu tenho é por causa do meu histórico espiritual, ou seja, tudo que eu já fiz. Não tudo que fizeram para mim. Tudo que eu já fiz. 100%. Eu sou responsável por 100% de todo esse processo que vai contra mim mesmo. Vai contra nós mesmos. Né? Então, esse é um outro mecanismo. Todo esse orgulho, todo esse egoísmo que a gente tem, que gera todos esses vícios, vão nos causar essas doenças no corpo físico. E todas são doenças que estão no perispírito, são repassadas para o corpo físico. E a gente tem que ir aos pouquinhos, né, encarnação após encarnação, trabalhando com isso até que a gente consiga evoluir. Só que essa dor ela tem alguns desdobramentos, não é só isso. Tem muitos desdobramentos, a gente vai falar só de 2 aqui. Primeiro, algo que a gente chama de inimigo. O inimigo é um desdobramento da dor. O inimigo não é o José, não é a Maria, não é o João nem o Carlos. Por quê? Porque quando eu estou com raiva do Carlos, ou ele chega perto, eu fico... Por que eu estou com raiva do Carlos? Por exemplo, porque quando a gente tinha 15 anos, ele roubou minha namorada, por exemplo. E até hoje eu não passei por aquilo. O problema é ele. Não, porque se não fosse o Carlos que roubou minha namorada, fosse o Mário, eu ia ter problema com o Mário. Você concorda? O problema não é isso. Então, os nossos inimigos não são as pessoas físicas que têm nomes de batismo. Os nossos inimigos são o ódio, esse é o inimigo. A raiva, a maledicência, esses são os inimigos. Agora, eu tenho um inimigo em potencial aqui dentro, que é a raiva. Eu encontrei com o Mário, aconteceu alguma coisa que disparou o processo aqui dentro, o inimigo não está lá não, o inimigo está aqui. Ó. Ele só está sendo exercido, só está trazendo ele à tona. Então, os nossos inimigos são todas essas coisas, aqui estão muito poucos deles, né, claro.
Mas são todas essas coisas com as quais a gente não consegue lidar. A gente, não, é meu inimigo. O cara é meu inimigo, não é o cara. Nunca foi, nunca será. O inimigo é interno, é o cavalo de Troia. E é esse inimigo que vai nos destruir. Não é ela, é a inveja que eu tenho dela. Não é ele, é o ódio que eu tenho dele. E assim vai. Então, olha só o desdobramento da dor. Eu tenho dor porque eu tenho ódio. Eu tenho dor porque eu tenho mágoa. Eu tenho dor porque eu sou impaciente. E aí vai, sou intolerante, sou egoísta, sou whatever que seja. Mas não são as pessoas os inimigos. As pessoas são mecanismos que me estão dando oportunidade de dizer, olha, seu braço vai quebrar. São sinais de alerta. As pessoas são sinais de alerta. Estão trazendo bandeirinhas vermelhas, assim, ó. Todo mundo tem. No nível que nós estamos, todo mundo tem. Porque isso daqui são espíritos de terceira ordem, né? Eminentemente. São espíritos efetivamente de terceira ordem. Então, esses inimigos são desdobramentos dos mecanismos que são oferecidos. E a gente não entende, né? E se a gente não entende, a gente não faz bom uso disso. Então, tem um inimigo. Como é que eu saio do inimigo, hein? Como é que eu conserto isso? Alguma ideia? Porque tem uma maneira muito fácil de consertar. E é fácil mesmo. E eu sou testemunha, vai até parecer esquisito, eu sou testemunha ocular de mim mesmo, fazendo isso. Como é que a gente tira o inimigo da nossa vida? Então está aqui, está o Carlos aqui, eu tenho um problema com ele, não interessa qual é o problema, simplesmente eu tenho um problema com ele. Né? E qual que é a ideia? Eu estou aqui, se o Carlos entrar, eu vou querer me afastar fisicamente. Se ele está vindo para cá, eu vou para lá, fisicamente. Eu quero evitar proximidade, quero evitar contato. Isso está certo? Todo mundo concorda com isso? É assim que a gente faz. Tá. Então, o que acontece? Nunca é trabalhado, porque ele chegou aqui, eu saí, fugi do trabalho, da oportunidade. Ele veio lá, eu vim para cá, eu fugi da oportunidade. Às vezes, ele nem sabe que é meu inimigo. Às vezes ele nem sabe, então ele vai chegar perto. Ô Luiz, porque o problema não está lá, o problema está aqui. Como é que eu conserto? Eu vou até ele. Eu vou até ele. Aonde que essa pessoa vai estar nesse dia que eu estou disponível? Por exemplo, hoje à noite eu estou disponível. Aonde que esse sujeito vai estar? Vai estar lá, não sei o que. Eu vou lá. Chega lá, eu vou na pontinha do pé, eu vou com medo, Na primeira vez eu vou com medo, sim. Aceitando que eu vou com medo. Puxa, ele está lá e tal. Não vou falar nada com ele. Onde que esse cara está semana que vem? Ele está lá. Vamos lá. Assim, já dei um... Não falei nada. Olha, isso funciona. Isso funciona. Está aqui alguém que pode falar isso de boca cheia. Tá? No terceiro dia, você chega lá. Tudo bem, Carlos? No quarto dia, ou na quarta vez que você encontrar, você tem que ir lá. Você tem que ir lá. E tem que ir de peito aberto. Tá? É tapinha nas costas. Em 6, 7 vezes vocês estão se abraçando e indo junto para o jantar. E acabou. E aí eu posso sair na rua livre, de peito aberto e cabeça erguida, porque se ele passar na minha frente, eu vou, opa, tudo bem, como é que está? Não preciso mais fazer, não preciso... Eu tenho que usar o mecanismo a meu favor. Tá? Conhecimento da verdade. Outro desdobramento, e a última coisa que a gente vai falar, o outro desdobramento da dor, é o que a gente chama de dualidade. Esse negócio de dualidade é uma coisa meio desafiante para a gente. Dualidade é um conceito que vem das filosofias orientais há 5, 6 mil anos atrás. Eles estudam isso há 5, 6 mil anos. Aqui na filosofia ocidental, isso só chegou em 1600 e pouco, com René Descartes, que ele veio nos explicar o que era isso, e a gente, nossa, isso existe, quando no Oriente isso já era uma coisa que se falava há 3.000, 3.500 anos. O que é uma dualidade? Funciona assim, ó. Vida e morte. Tá? Pensa assim, não interessa se é conceito católico, cristão, espírita, vida e morte. Tá? Estou falando fisicamente, um corpo vivo e um corpo morto. Né? Se o sujeito está vivo, ele não está morto. Se o sujeito está morto,
Ele não está vivo. Mas um não existe sem o outro. Olha só que complicado. Se o sujeito, né, é honesto, ele não é desonesto. Se ele é desonesto, ele não é honesto. Mas um não existe sem o outro. São conceitos ligados. Claro e escuro, vida e morte. E assim vai. Todos os vícios e todas as virtudes. Isso é o conceito de dualidade. Como que isso funciona para a gente? A nosso favor. Como é que eu uso isso a nosso favor? Então é assim, ó. Digamos que numa encarnação muito longínqua, eu era um sujeito que só bebia, extremamente bêbado, e vinha bebendo. Na última encarnação eu comecei a cansar. E falei assim, olha, eu não aguento mais. Na próxima, eu não quero saber disso. Eu vou lá e vou acabar com essa história. É o meu planejamento encarnatório, tá? Antes de vir. Aí eu venho. O que acontece? Eu estou maravilhoso, está tudo certinho, está tudo bem. Não estou bebendo, maravilha. De repente eu vou numa festa, a Lívia chega aqui e coloca na minha frente, numa sala que eu estou sozinho, a garrafa do uísque mais cobiçado da face da terra. E sai, me deixa sozinho na sala. Aí eu vou começar a me carcomer por dentro. Vou começar a suar frio. Nossa, esse é o uísque mais cobiçado. Se eu pudesse dar tocar na língua, meu Deus do céu. Olha o inferno que eu estou vivendo. Olha o pandemônio que eu estou vivendo. Por que isso acontece? Porque eu ainda não consegui transcender a dualidade alcoolismo e sobriedade. Porque se eu já tivesse transcendido, o meu pensamento era assim, gente, esse é o uísque mais cobiçado da face da terra, tem um colega aqui que se ele ver isso vai ser um desastre, deixa eu esconder isso. Tá doida, né? Nessa parte, né? Deixa para depois, a gente conversa lá. Mas você entende que nem me ocorreu fazer algo com aquilo para mim mesmo. Por quê? Porque não tem mais a possibilidade. As possibilidades eram duas antes: alcoolismo e sobriedade. Alcoolismo não é mais uma possibilidade. Outro item, por exemplo, nas mesmos moldes. Há muitas encarnações atrás eu era um bandidão daqueles muito grande. Fui diminuindo o meu grau de banditismo, né? Com as encarnações passando. Na última encarnação eu falei, na próxima eu não quero isso não. Eu vou ser honesto 100%. E venho. Ninguém disse que é fácil, gente, né? Eu venho. E aí o que acontece? Tá, maravilha e tal, beleza. Aí a Lívia pega $10.000 e coloca aqui na frente em notas de $1. Imagina uma pilha de 10.000 notinhas. Se eu tirar 5.000 notinhas, ninguém vai notar. Porque é tão grande, certo? Se eu tirar 5.000 em 10 milhões, ninguém vai notar. E aí eu fico ali na agonia, meu Deus do céu, dinheiro, eu preciso, eu posso comprar isso, posso comprar aquilo. Ai, meu Deus, começa a suar frio. Por quê? Porque eu ainda não transcendi a dualidade, desonestidade e honestidade. Porque se eu tivesse transcendido, ou quando eu fizesse passar por isso, jamais eu vou pensar o que eu pensei, eu vou falar, gente, $10 milhões, alguém esqueceu esse dinheiro aqui, vamos ver quem que a pessoa deve estar desesperada. Está vendo aqui? Ou eu penso aqui, ou eu penso aqui. Então, ou é honestidade ou é desonestidade, mas um não existe sem o outro. Então, quando eu transcender essa dualidade, desonestidade não é mais uma possibilidade. Quando você não tem mais a dualidade, que um deles não é mais uma possibilidade, você tem algo que a gente chama de verdade. Conheça a verdade te libertará. E aí você vai se libertar da agonia de ficar ali, meu Deus, eu devia beber esse vinho, eu não devia, meu Deus, eu devia beber esse uísque, eu devia pegar esse dinheiro, eu não devia. Não tem mais agonia. Porque eu conheço a verdade. E aí eu estou liberto. Então, tudo isso que a gente está falando sobre dualidade, todo esse conceito é isso. É essa formação de duas coisas, onde de um lado você tem todos os vícios, né? E do outro lado você tem todas as virtudes. Né? Agora, olha só, por que eu passo por isso? Porque o nosso plano material é dualista por definição. Nós temos que ter todas as duas opções o tempo todo.
Só que alguns de nós não veem a outra opção porque eles já passaram pela dualidade. Tem pessoa que você bota dinheiro ali na rua e, nossa, alguém perdeu, meu Deus do céu, quem que é? Jamais a pessoa vai ficar. Não tem ninguém olhando, não vai. A pessoa já passou a dualidade. Né? A pessoa passou essa dualidade. Então, o nosso plano material é dualista por definição, porque eu tenho que ser provado e expiado. Eu tenho que passar pelas provas e expiações. E vai chegar uma hora que eu não vou mais sentir a agonia de ter que decidir, é esse ou é aquele. Nossa, eu sei que esse é o certo, mas eu quero fazer o errado. Não, porque não existe o errado mais. Existe verdade, não existe dualidade. Tá? Então, toda dualidade revela um conflito. Que eu fico ali, ai meu Deus, eu sei que esse é o certo, mas eu quero aquilo. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Toda dualidade é formada por um vício e uma virtude. À medida que nós vamos transcendendo cada um desses binômios, esse vício e essa virtude, a gente vai evoluindo moralmente. Então vai chegar uma hora que eu evoluir a tal ponto que não tem mais desonestidade, não tem mais intolerância, não tem mais impaciência, não tem mais ódio, e assim vai. E aí eu vou subindo na escala. Haja vida. A dor vem em prestação, está sendo financiada. Deus está financiando a nossa dor. E a gente fica bravo com Ele. Não é? Tá certo? Bom, isso aqui, o que é isso aqui? É o sol. Isso aqui a gente já perguntou mais vezes aqui. Vamos falar a mesma coisa de novo. Vocês acham que está de noite lá fora? Para nós está. E no sol, está de noite? A que horas que está de noite no sol? Para nós é, digamos, 6 horas da tarde. E no sol, que hora fica de noite? Por que não fica de noite? Porque ele tem luz, vamos melhorar a resposta, está no caminho. Oi? Luz própria, melhora a resposta. Está faltando alguma coisa. Tá, eu vou melhorar a resposta que vocês deram. Pergunta de outro jeito para a gente ver se melhora. Não, vou perguntar do mesmo jeito. A que horas está de noite no sol? Né, nunca. Por quê? A resposta está tentando sair, mas está faltando uma coisinha desse tamanho que vai fazer uma diferença tremenda. Eu vou melhorar a resposta de você. Tá aí a Quando a luz resposta. chega, ela não existe. Não, mas a luz chega. A luz não chega no sol. Ele é a fonte da luz. Faltou uma palavra na sua resposta, porque ele é a fonte de toda a luz. Toda a luz. Ele é a fonte de toda a luz. Quando que eu vou ser paciente? Quando eu for a fonte de toda a paciência. Quando que eu vou ser tolerante? Quando eu for a fonte de toda a tolerância. Quando que eu vou estar em paz? Quando eu for a fonte de toda a paz. Não é quando 2 homens engravatados sentarem em algum país e assinarem um tratado, porque nós já fizemos isso 10.000 vezes na história e não resolveu. Quando que eu vou estar em paz? Quando eu for a fonte de toda a paz. Deus é luz, nele não há escuridão. Está lá na carta de João. Eu tenho que ser a fonte, porque se eu não for a fonte, ainda tem dualidade. Se eu não for a fonte de toda a paciência, impaciência ainda é provável. Ou possível, pelo menos. Todo mundo concorda? Quando que eu vou ser bondoso? Quando eu for a fonte de toda a bondade. Quando que eu vou ser, novamente, paciente? Quando eu for a fonte de toda a paciência. Me colocar, se eu não for a fonte de toda a paciência, e vocês me colocarem num monte de gente só paciente, pode ser que eu nunca surte ali. Mas não quer dizer que eu sou paciente. Aí já é outra história. Mas você entende que estar no meio não me faz daquele jeito? Eu só não estou tendo inimigos que estão me dizendo, você ainda é impaciente, apesar de você estar no meio de um monte de gente paciente. Eu não tenho a dor dos inimigos no momento ali, mas não quer dizer que eu esteja isento dessa dor. A dualidade tem que acabar. Enquanto a dualidade existir, a dor é possível. Está fazendo sentido isso? Né? Então é isso. A dor é possível. Eu diria mais que possível, eu diria possível e provável.
Tá? Então, quanto mais a gente vê essas virtudes em certas pessoas, e é assim, nossa, eu gosto de estar perto do fulano porque ele é tão paciente. Isso está me dizendo uma coisa boa, o fulano é paciente, mas tem um processo aqui atrás, que é, eu não tenho aquele nível de paciência lá. Estar perto dele pode me ajudar, mas não me faz paciente. Porque senão, onde Jesus passou, a gente só tinha seres perfeitos. Mas às vezes ajuda. Claro que ajuda, claro que ajuda. Seu exemplo, né? Claro que ajuda. E qual é o exemplo maior? Como é que Jesus lidava com as dualidades? Não tinha. Você já pensou, Jesus, será que eu devo roubar isso? Será que eu devo bater no fulano? Não tem dualidade. Não existe isso. Existe verdade. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Libertará do que mesmo? Das dualidades pelas quais eu tenho que passar. Nesse livro de André Luiz, Sol nas Almas, tem uma frase que resume tudo que a gente falou aqui. A frase é essa: sem tentação é impossível a tarefa da perfeição. Então, os últimos 50 minutos que a gente está falando aqui, eu podia ter falado só isso e ir embora. Economizava um monte de saliva, né? Mas isso, a gente tem que ser tentado. O que é a tentação? É a chegada da dualidade, na minha frente ali. É a chegada da dualidade ali, na minha frente. E eu vou ter que lidar com aquilo. Isso é uma grande consolação. E eu estando presente ali, e lidando com a dualidade, com aquele conflito todo, aquela coisa toda acontecendo, eu estou me fazendo ciente de que ainda não passei, não transcendi aquela dualidade. Então, aquela questão, por exemplo, que a gente falou aí, intolerância, tolerância, ainda existe a possibilidade. Como é que eu saio disso? Eu vou procurar quem é intolerante. Eu vou procurar o inimigo. Onde que o inimigo está hoje? Quem é o fulano mais intolerante que eu conheço? Bom, é o João. Onde que ele vai estar? Bom, hoje à noite ele está em tal lugar. Vamos lá. Vamos lá de peito aberto. De peito aberto, agradecendo pela misericórdia da oportunidade que eu estou tendo. A gente vai de peito aberto, a gente antes de ir ver o sujeito lá, a gente agradece a oportunidade que a gente está tendo, de coração aberto. E no primeiro dia, só olhar de canto de olho. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, um aperto de mão. E dali para frente, conheça a verdade te libertará. Ok? Tá bom? Isso é para levar para o travesseiro. Eu levo isso toda noite para o travesseiro. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos.